Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Isso mesmo aí, para o nosso curso de História completo, para concursos vestibulares e também para militar. Professor, não sei o que é o seu curso, estou vendo essa aula aqui no seu canal, como que funciona? O nosso curso de História completo, ele é um curso que é voltado para concursos vestibulares e também para militar. Como vocês podem observar aí também, temos uma parceria com o professor Igor de meio ambiente, ajudando aí na parte de geografia. Eu e ele somos dois professores, onde nós analisamos essas provas minuciosamente, em anos e noites ininterruptas de sono, sem sono, e nós tiramos os melhores conteúdos da sua prova. É um conteúdo que nós temos uma fórmula especial e mágica que repercute na sua aprovação de sua prova. Beleza? E eu não vou falar não vou falar sobre essa poção mágica que eu tenho, beleza? Mas vamos lá, continuando aí o nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Facebook, Isto é lá para mensagem do 3291650267. Continuando falando sobre Primeira Guerra Mundial, parte 4. Muito interessante, por quê? Nós vamos observar nessa aula declarações de guerra, características da Primeira Guerra e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Declaração de guerra, 23 de julho de 1914, ultimato à Sérvia. Pessoal, o Império Austro-Húngaro, de suas pesquisas e tudo mais lá, recorre e sabe que esse assassinato do arquiduque Ferdinando, ele tem repercussão, foi para um bósnio, mas tem repercussão, e a Sérvia sabia desse assassinato, sabia desses planos. Então ele manda um intimato ao Império Austro-Húngaro para a Sérvia. Nesse ultimato, pessoal, você tem várias exigências, se eu não me engano são 11. Dentro dessas exigências nós temos como fechar os jornais anti-austríacos, eliminar toda e qualquer sociedade terrorista que tivesse dentro da Sérvia e com o apoio das forças austro-húngaras. Ou seja, eliminar qualquer oposição ao Império Habsburgo. Tranquilo, pessoal? E entre outras coisas, Habsburgo. A resposta da Sérvia se dá em 25 de julho de 1914 e atende algumas dessas reivindicações. A Alemanha, pessoal, nesse caso, que era aliado dessa política de alianças com o Império Austro-Húngaro, ela considera essas aceitações sobre a Sérvia. Mas a Alemanha tinha uma ideia de que não deveríamos levar essa coisa tudo para a guerra. Não vamos levar tudo para a guerra, mas uma coisa à parte, outra coisa à parte. Interesses à parte. Então o que nós vamos observar aqui? A Alemanha aceita, mas queria uma imposição mais forte sobre a Sérvia, uma punição mais forte. Logo, a Rússia, claro, declarada como amiga e aliada da Sérvia, não iria aceitar. Já a Alemanha, nesse caso aqui, ela considera essa resposta do ultimato, mas a Áustria-Hungria, olha a carinha dela aí, a carinha dela não está boa. Ela queria que a Sérvia pagasse o que fosse possível. O ministro do exterior russo, o Savov, da Rússia, não toleraria. Ou seja, qualquer ameaça que o Império Austro-Húngaro fizesse contra a Sérvia, porque o Império Austro-Húngaro, nesse momento, já mobiliza tropas, e a Sérvia, mesmo com essa resposta, ela também mobiliza tropas, o ministro do exterior russo, junto com o czar, eles não aceitariam eles não iam tolerar qualquer investida contra a Sérvia. Tranquilo? A Alemanha queria uma punição mais severa para a Sérvia, como eu já falei para vocês, e não ter guerra. Mas vem a política das alianças. Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso aqui, os interesses falam mais altos nas relações daquelas regiões locais ali da Sérvia e da Áustria-Hungria. Mas o que nós observamos aqui? Essa ativação dessa política de aliança. Se caso acontecesse algo com a Áustria-Hungria, claro que a Alemanha entraria na guerra. Em 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Nesse caso, declarada a Sérvia, a Alemanha, Rússia e França também entram nessa contenda. Por quê? A Alemanha, aliada à Áustria-Hungria,
nesse caso, declara guerra à Rússia, que declara a Rússia guerra à Áustria-Hungria, que era aliada da Sérvia. Nossa, que contente e tudo mais. Pessoal, eu gosto que vocês aí façam aí do que eu tô falando no seu caderninho e tudo mais. Por quê? A Sérvia era aliada da Rússia, a Sérvia declara guerra à Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria e a Alemanha, aliada à Áustria-Hungria, declara guerra à Alemanha. A Alemanha invade a Bélgica e entra a França e a Inglaterra. Meu Deus do céu, vamos explicar, calma. A França, pessoal, vai de acordo com a política de alianças e entra junto com a Rússia. Por temer também a invasão alemã. Começa a mobilizar tropas e tudo mais. Nesse caso, falta a Inglaterra. A Inglaterra também entra na guerra. Mas, o que nós temos que observar? A Inglaterra, no seu meio interno, estava dividido. A população estava dividida. Entra na guerra ou não? Mas, informação, qualquer coisa contra a França, guerra. Ou seja, qualquer iniciativa ao norte por invasão à França ou qualquer coisa aos seus aliados, o que aconteceria? A Inglaterra declararia guerra. O que acontece? A Alemanha invade a Bélgica. O que a Bélgica tem, gente? A Bélgica é um país neutro. Em 1839 é assinado um tratado de neutralidade da Bélgica. Interesse claro da Inglaterra por medo de ter um forte país. Era uma influência muito grande sobre a Bélgica, pessoal, por causa de ter ali uma grande unificação e, nesse caso, isso desfavoreceu os interesses econômicos e políticos ingleses. Então, a Bélgica, nesse tratado de 1839, é um país neutro. Quando a Alemanha invade a Bélgica, tem um porquê, o chamado Plano Schaefer. O que é esse plano? Era atacar pela Bélgica quem? A França. Era o caminho mais curto para se atacar a França. Nesse caso, a Bélgica recusa a passagem, porque a Alemanha pede a passagem de tropas pela Bélgica. A Bélgica recusa essa passagem e a Bélgica é invadida. Tranquilo? E nesse caso, ela é invadida e você tem o quê? A Batalha do Marne, onde alemães e franceses lutam na Primeira Guerra Mundial. Essa Batalha do Marne, ela é uma batalha em que os franceses saem vitoriosos. Nós temos que entender primeiramente uma coisa aqui. Se vocês olharem bem o mapa, né, e vocês sabem mais ou menos como que é o mapa europeu, a Alemanha está entre quem? Nesse caso, olhando a política de alianças, está entre a Tríplice Entente, né, de um lado a França e de outro lado a Rússia. Mas nós temos que entender uma coisa aqui. Para a Alemanha vencer essa guerra, ela não poderia dividir tropas. Ou seja, um carro vai para a Rússia e um carro vai para o lado da França. Não, ela teria que escolher uma dessas duas para atacar. O que se escolhe é uma invasão maciça e forte passando pela Bélgica contra a França. Na Batalha do Marne, a Alemanha perde. Ou seja, nesse fim dessa batalha, o que resta para a Alemanha? Dividir tropas. E nesse caso nós vamos observar o quê? A chamada Guerra de Trincheiras. Porque uma das principais características da Primeira Guerra Mundial é a chamada Guerra de Trincheiras. A Inglaterra na guerra. Ou seja, quando a Alemanha viola esse tratado de 1839 com a neutralidade da Bélgica, a Inglaterra entra na guerra. Principalmente porque eles iam atacar a França. Outras nações também participam. Montenegro do lado dos sérvios contra os austríacos. O Japão do lado da Entente, lutando contra a Alemanha, aliado da Inglaterra, mas principalmente por interesse de possessões alemães na Ásia, no Oriente. Tranquilo, pessoal? A Itália. A Itália, pessoal, é um caso à parte, muito interessante. Por quê? Nós observamos nas nossas duas últimas aulas que a Itália, dentro da política de alianças, no primeiro momento, ela faz uma aliança com a Tríplice Aliança, né, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e, nesse caso, a Itália. Nós já vimos antes a Liga dos Três Imperadores, que era a Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, mas a Rússia sai.
A Itália faz essa aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Só que, pelo medo de que a Itália tinha um choque com a igreja, contra o Papa. Nesse caso, o medo da França subir ao poder uma administração que tivesse influência clerical, seria o quê? Uma oportunidade dessa influência clerical na França de invadir a Itália a favor do Papa. Tranquilo? Só que a França sobe ao poder republicanos. Então, esse medo dessa guerra, dessa invasão clerical, entre aspas, a Itália não tem mais. E até a perda da Tunísia já está passado, já são águas passadas. E nesse caso, você observa acordos entre França e Itália. Nesse caso, a Itália proclama no primeiro momento a sua neutralidade. Mas só que essa neutralidade iria ficar até maio de 1915. Por quê? Através de tratados secretos, como a concessão de possessões dentro da Áustria e entre outros locais, você vai observar que o quê? A Itália entra na guerra. Beleza? Ao lado da Tríplice Entente. Características da Primeira Guerra Mundial. É muito interessante, pessoal, nós observarmos uma coisa aqui na Primeira Guerra Mundial. Se vocês podem observar e vocês podem ouvir, vocês devem estar pensando, professor, está fazendo um barulho aí onde você está chiando essa videoaula, porque está chovendo, pessoal. Aqui no meu estúdio, no nosso estúdio de gravação aqui do CHC, aqui no centro de gravações, né? Você aqui tem um telhado galvanizado, então a chuva mesmo que está pequena, tá fazendo barulho, mas tudo bem. Não é aqui, nós não estamos na Primeira Guerra, não é efeitos especiais de Primeira Guerra, beleza? Mas tudo bem. Mas o que é? As características da Primeira Guerra. Você observa o quê? Armas novas, metralhadoras, o uso da aviação, de bombardeiros, bombardeando cidades, indústrias. Você observa também armas, balas explosivas. Então o que você observa dentro dessa Primeira Guerra Mundial? Uma coisa que antes nunca foi vista antes. Dentro das grandes batalhas que aconteceram antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, você não observa o tanto de padrão tático e também sobre mortos como que foi na Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? E a guerra de trincheiras, que é muito interessante. Pessoal, no primeiro momento, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de movimento. Ou seja, vamos lá, vamos atacar, como aconteceu a invasão da Bélgica, para tomarmos a França. Só que, o que acontece? A Batalha de Marne não deixa a Alemanha invadir a França. E o que você acontece? Há um recuo dessas tropas alemãs, só que agora a Rússia invade para o lado da Polônia, ou seja, ameaçando a Alemanha. Nesse caso, a Alemanha, como está no meio ali da contenda, tem que dividir tropas. Ou seja, como que ela faz isso? Abre valas, as famosas e tão faladas trincheiras. E nessas trincheiras, pessoal, nós observamos saímos de uma guerra de movimento para uma guerra de trincheiras. Ou seja, você está na sua trincheira, você vai dando tiro, vai dando tiro, e você tem que tomar a trincheira do vizinho, né? O seu inimigo, e assim avançar. E a pessoa ficava naquela trincheira ali meses. E se aquilo durasse meses, o cara ia ficar ali mesmo, com a mesma roupa, comendo o que o diabo amassou. Mas você observa o quê? O movimento, né? Sair de uma guerra de movimento para uma guerra de trincheiras. E o que você observa também? Gases sendo usados, né? Lança-chamas. Você observa também a utilização também de tanques, mas não como vai ser na Segunda Guerra Mundial, aqui é chamado gás mostarda e entre outras coisas mais. Os Estados Unidos na guerra. Muito interessante aqui, pessoal. Estou falando mais alto porque o barulho da chuva aumentou. Então vamos lá. Em 1917, a Rússia sai da guerra. O que eu quero dizer com isso? Eu já vou falar para vocês em aulas futuras. A dita Revolução Russa. Primeiro você tem uma revolução burguesa, a Revolução Menchevique, e depois uma revolução popular, a Revolução Bolchevique. E essa Revolução Bolchevique tira a Rússia da guerra.
temos que entender aqui um problema para entender. O que eu quero dizer aqui para vocês? Os Estados Unidos, eles, no momento, eles vão estar financiando, eles vão estar abastecendo os povos, a Tríplice Entente contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Só que nós temos que observar uma coisa. A saída da Rússia da guerra, nesse caso no momento, a Rússia não tinha saído, mas se caso a Rússia saísse da guerra, a Alemanha não precisava mais dividir suas tropas. Então, o que iria acontecer? Como aconteceu, a Rússia sai da guerra, a Alemanha agora poderia lutar numa única frente, a frente do Ocidente, a frente contra a França. E logo, gente, a Alemanha tinha condições sim de ganhar da França. E imagina só, aquilo tudo que os Estados Unidos vendeu para esses países da Tríplice Entente, se a Alemanha ganha, quem iria pagar? Beleza? Então surge um problema. Claro que tem o afundamento de navios comerciantes, porque em 1915 o Chrysler, né, ele dá um ultimato que navios neutros seriam afundados caso comercializassem com portos britânicos, ou seja, o chamado bloqueio britânico. E nesse caso, navios americanos são afundados. Então as razões para os Estados Unidos entrar na guerra são também esse afundamento desses navios, mas outras razões mais importantes, como que ligada à cultura britânica, a agência de propaganda inglesa. Pessoal, o intuito dos Estados Unidos entrar na guerra está muito ligado também por, como que eu posso dizer, ligações culturais. Ou seja, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, então você tem uma grande relação cultural dentro do país, ligação com os ingleses. Ou seja, as agências de propaganda inglesas também começam a fazer várias propagandas, instigando esses laços culturais. Um desses fatores também é muito importante. Fornecedor de materiais, medo de não pagar, de devedor para credor. O que eu quero dizer com isso? Como eu já falei para vocês, os Estados Unidos tinha uma grande dívida com os países europeus, principalmente a Inglaterra. Quando tem início a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos veem na Primeira Guerra Mundial uma forma de saldar essa dívida. Ou seja, fornecendo material bélico, fornecendo alimento, entre outras coisas. Então, os Estados Unidos passa de um devedor para um credor. E muitos desses movimentos comerciais, dessas transações, eram feitos através de créditos. Ou seja, no caso, se a Rússia sai da guerra como saiu, e a Alemanha tem chances de vencer essa guerra, os Estados Unidos poderiam não receber essa dívida agora por parte dos países europeus. Tranquilo, pessoal? Então, é uma forma também dos Estados Unidos entrar pelo medo de perder esse dinheiro que tanto investiu. E também outro medo, uma potência forte, medo no continente americano, ou seja, não era muito viável para os Estados Unidos terem uma potência muito forte dentro do continente europeu, que isso pudesse levar um prejuízo comercial e um medo também de influências dentro do continente americano. Então, o que nós observamos aqui, o medo também por parte externa, de invasões externas futuramente, e problemas com relações financeiras comerciais. Então, os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Tranquilo, pessoal? O que nós vamos observar depois? A Alemanha não vence a guerra, mas isso nós vamos falar na nossa próxima aula sobre Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Um abraço aí, qualquer dúvida, o e-mail tá aí, historiacomb1@outlook.com. Né, senhor Biscuit? O senhor Biscuit tá aqui, ó. Olá, senhor pessoal. Beleza? Valeu, pessoal, e um abraço.